de que forma o envelhecimento ele vai influenciar então nesse estado nutricional? Você pode explicar um pouquinho para nós? Sim, com o envelhecimento, né, o nosso organismo sofre algumas alterações, é normal. Então, desde a parte de mastigação, às vezes o idoso ele tem problemas já com a dentição, ou problemas orais, ou até dificuldade de deglutição, de engolir, né? Com o avanço da idade, o nosso trato digestório não vai tendo aquela mesma funcionalidade, não funciona tão bem quanto a gente é mais jovem. Então é muito fácil, os idosos vão trocando alguns alimentos, vão deixando de comer carnes, vão optando por biscoitos, por pães, por torradinhas. Isso pode comprometer e compromete, né, a saúde, a nutrição, no caso, por exemplo, das carnes, né? Um dos alimentos que às vezes, por conta desse problema de deglutição, de mastigação, de mais difícil digestão, às vezes os idosos vão deixando de lado e acaba ocorrendo uma desnutrição proteica, né? Que também é bem grave e é muito comum. Então a gente fala para sempre, para que isso não ocorra, tentar adequar de acordo com a capacidade de ingestão, de mastigação e de digestão do indivíduo, adequar a textura do alimento, né? Então às vezes ele não consegue comer um bife, mas consegue uma carninha moída, faz um purezinho. Então atentar para que a gente não exclua os principais grupos alimentares, as proteínas de alto valor biológico, os carboidratos bons, né? Evitar os refinados, comer mais batatas, tubérculos, né? Um arrozinho, bastante salada, bastante frutas cozidas às vezes, né? Para facilitar também essa ingestão e digestão. Então tem algumas estratégias que a gente pode usar para ajudar os idosos nesse ponto. Agora, o que eu acho interessante, Pedro, você enquanto nutricionista, de repente consiga nos atualizar melhor. Na fase infantil da criança, é recomendado sim o uso de leite, né? Não só leite, como os derivados de leite, que é muito importante no desenvolvimento infantil. Aí, chega aquela fase adulta, eu já vi alguns nutricionistas solicitarem aos seus pacientes evitarem o uso de leite, por exemplo. Mas chega lá na fase 60 a mais, que é a fase dos idosos, que a gente está trazendo as orientações aqui, o leite e derivados voltam a ser importantes aí na questão alimentar do idoso, justamente por conta disso. Tem a questão da osteoporose, né, para evitar aí enfraquecimento dos ossos, como você disse. Por que existe essa alteração, ou na verdade se essa alteração é de fato necessária ou não? Bem, comumente, né, pessoas vêm colocando leite às vezes como um alimento não tão bom ou com potencial inflamatório, certo? E o que não é verdade, o leite é um excelente alimento com uma carga nutricional, com proteínas de alto valor biológico, com cálcio. Então assim, não é recomendado, ou ele pode não ser interessante para pessoas que têm alguma alergia à proteína do leite, que tem alguma intolerância à lactose. Para pessoas saudáveis, não há motivo de exclusão do leite. Inclusive, é recomendado que você consuma leite, iogurte, queijos, derivados, por conta da relevância, né, que tem o aporte nutricional desses alimentos. Então a gente fala, a gente também consegue cálcio nos vegetais. Ok, nós conseguimos, porém a biodisponibilidade, aquele cálcio está lá presente, mas a gente não vai conseguir ter acesso a ele tão bem e tão facilmente quanto a gente tem tomando um copo de leite. Bacana. Agora, para aquele idoso, Pedro, que precisa aí tirar ou até mesmo diminuir o sal da alimentação, eu acho que é muito importante, e eu queria saber de você se é possível substituir o sal pelos temperos, por exemplo. Sim, na verdade o sal é um outro cuidado que os idosos devem ter, porque é comum a prevalência de problemas de hipertensão, então e também por conta dessas alterações ocorrem no idoso, por exemplo, sensorial, perda da palatabilidade e aroma, então eles acabam sobrecarregando com sal a comida para dar sabor. Então a gente recomenda que, ao invés do sal, nós utilizemos mais temperos naturais, certo? Ervas, especiarias, a fim de dar sabor, de agregar palatabilidade em vez do sal, porque o sal vai comprometer a pressão, né? Então, se o paciente já tem alguma predisposição, ou se já está fazendo algum tratamento, não é interessante. Agora é importante ressaltar também, Pedro, que todos os grupos de alimentos, eles devem, claro, entrar aí no cardápio do idoso.
nas refeições principais, é possível ter aí um prato 50% preenchido do arroz e o feijão, que deve ser uma alimentação, aliás, é uma proteína, na verdade, que deve ser inclusa e estar presente, não só como a proteína animal, ou seja, a carne, praticamente diariamente no prato do idoso, né? Excelente, é verdade, Ellen. O arroz e o feijão, né, eles têm um potencial, quando unidos, de formar uma proteína de alto valor biológico, porque o problema do arroz, uma das limitações do arroz e dos vegetais em si é que faltam aminoácidos essenciais. Então eles não têm todos os aminoácidos essenciais, assim como tem na carne. Porém, quando nós combinamos alguns desses vegetais, no caso, os cereais e as leguminosas, que é o arroz e feijão, a gente consegue casar muito bem e completar essa gama de aminoácidos essenciais de forma que ele fica equivalente a uma proteína de origem animal, a uma carne. Então, o arroz com feijão é uma ótima saída, inclusive fazendo o gancho do feijão, as leguminosas. A lentilha, a ervilha, o grão de bico são excelentes fontes de proteína de origem vegetal. Então, uma vez que a gente consegue conciliar ela com cereais, no caso o arroz, a gente tem uma refeição de aminoácidos, né, de proteína completa, vamos dizer assim. Tá, e você falou no caso aí das leguminosas, as folhagens também devem fazer parte do prato ou da alimentação dos idosos? Sim, é legal. Inclusive, a gente fala que uma boa alternativa para os idosos, até por essa questão de facilidade de deglutição, de digestão e de colocar uma grande quantidade de gama de alimentos e nutrientes numa só refeição, é optar por sopas e caldos, né? Mas o idoso tem que se atentar, ou quem vai preparar tem que se atentar, como você falou, para ter todos os grupos de alimentos, né? Ter as hortaliças, ter os leguminosas, ter os tubérculos, as batatas, uma carninha. Então, as sopas, caldos, é uma boa opção para a gente conseguir juntar, né, vários itens numa refeição. Então, tanto na sopa ou no caldo, as saladas também é sempre bom. A gente está consumindo vegetais tanto crus como refogados, né? Então é interessante. Pro idoso que tem alguma dificuldade a mais de digestão, refogadinho, cozido, de preferência no vapor, para estar preservando os nutrientes, é uma opção para estar preparando os vegetais também. Bacana, a gente falou a respeito aí da alimentação, no caso uma alimentação um pouco mais elaborada, que a gente pode ter ela presente, por exemplo, no almoço ou jantar, né? Um arroz, feijão, uma carne, enfim, legumes e vegetais na hora do almoço, uma sopinha de repente no final do dia, mas para o café da manhã, além do leite, seus derivados, queijo, o que mais poderia acrescentar fora as frutas que a gente também já falou aqui? Fibras, né? Pães integrais de preferência, evitar as farinhas refinadas, laticínios, como nós falamos, frutas, uma geleia, evitar com muito açúcar. Hoje nós temos opções de alimentos com uma densidade ou com exclusão de açúcar, que também são bem palatáveis. Então eu costumo recomendar para os pacientes geleia zero açúcar, né? Por conta dessa questão do paladar, um pãozinho integral. Eu peço para evitar frios e embutidos, comer um ovinho, de repente um ovinho mexido, um omelete. Uma tapioquinha é o básico, né? Aquele que a gente recomenda para a maioria das pessoas, né? A diferença é que os idosos eles têm algumas atenções ou restrições ou necessidades a mais. Então a gente toma alguns cuidados, mas no geral é aquela gama de alimentos saudáveis, né? Bem distribuída e comer de tudo um pouco, com forma controlada e equilibrada. Legal, Pedro. Agora, com relação à forma que esse idoso deve se alimentar, seria cada 3 horas também, ou isso ainda vai de acordo com o perfil, o organismo de cada indivíduo? A gente sempre, antes de tudo, respeita e tenta adequar com a individualidade, né, de cada um, tanto fisiológica quanto até de costume. Então, o ideal, no caso do idoso, por conta dessa disfuncionalidade que acontece do trato digestório, capacidade de mastigação, de digestão, é mais interessante fracionar ao longo do dia essas refeições. Então, a gente fala que coisa de 6 refeições seria o ideal para o idoso, 6 pequenas refeições fracionadas ao longo do dia, que seria um de jejum, uma colação no meio da manhã, almoço, um lanchinho da tarde, um jantar
e uma ceia bem leve. Então são 6 refeições distribuídas ao longo do dia, né? Então tentando colocar proteína nelas sempre que possível, fibras, frutas, seguindo essa linha que a gente falou. Isso é mais para tentar diminuir, né, o volume e facilitar a digestão e evitar desconforto gástrico para o paciente, para o idoso no caso. Bacana. Agora, então, finalizando, até porque já são 7h53 aqui no Primeiro Jornal, além de todas essas recomendações nutricionais que nós abordamos aqui no Primeiro Jornal, vale ressaltar também que o importante é recomendar uma atividade física, né, regular e, claro, a visita ao médico e, de repente, um acompanhamento nutricional, não é mesmo, Pedro? Sem dúvidas, pessoal, sem dúvidas, Ellen. Atividade física é imprescindível para a manutenção da saúde, né? Até porque todos nós vamos envelhecer e a gente passa por um processo fisiológico que é chamado sarcopenia, que é a perda da massa muscular com o avanço da idade. É normal por conta de desbalanço hormonal, enfim, todos vamos passar por isso. E a melhor forma da gente atenuar é fazendo atividades físicas.